Jesus. Quero cumprimentar toda a igreja com a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com os irmãos? Louvamos a Deus por essa oportunidade, de estarmos na casa do Senhor para mais um culto onde iremos aqui aprender na palavra do Senhor. Queremos, nessa oportunidade, receber o nosso irmão diácono Denival, nosso irmão que está cooperando conosco. É um prazer ter o irmão conosco. A igreja está feliz, quer dar um bem-vindo ao nosso irmão? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Que Deus vos abençoe, viu? Tem mais alguém cooperando conosco? Só o nosso irmão, né? Vamos fazer uma oração, meus irmãos, e já iremos passar aqui para pastor Geraldo, que estará ministrando a palavra de Deus aos nossos corações, que a igreja possa tirar bastante proveito destes momentos que nós temos para aprender da palavra de Deus. Oremos. Senhor meu Pai, nós estamos diante da Tua presença, queremos, ó Pai, entregar tudo que nós temos agora, o nosso coração, a nossa mente, ó Pai, que possa desprender de tudo deste mundo, estar preparados para receber, ó Pai, o ensinamento da Tua palavra, que tão somente, ó Pai, possa nos ligar ao trono da graça, de lá, Senhor, vir a resposta que precisamos, que a Tua palavra será ministrada. Usa o Teu servo como instrumento, um canal de bênção, como tem sempre usado, ó Pai, em nome de Jesus nós queremos receber para a glória do Teu nome. Amém. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos meditar na palavra de Deus, no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 3, versículo 1. Gênesis, capítulo 3, versículo 1, alguns versículos. Ora, a serpente era a mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Esses 4 versículos, por enquanto, nos pode assentar. Nós vamos aproveitar o nosso tempo para meditar na palavra de Deus, pois faz muito bem para a nossa vida em todos os sentidos. A palavra de Deus, ela produz fé para quem vai começar e para quem já está caminhando. Aumenta a fé, fortalece, alegra os corações, renova a esperança e renova as promessas de Deus na nossa vida. A Bíblia Sagrada, fechada, é um livro, mas aberta e lida é Deus falando conosco. E o mais importante é que a Bíblia, apesar de ser o livro mais antigo, é o mais atualizado também. Nunca fica velha. A palavra de Deus se renova cada dia, cada manhã, e ela fala sempre de acordo com as coisas que estão acontecendo, ela é atualizada. Mas quanto ao texto em que nós temos lido,
esses versículos e outros para frente vai falar a respeito da tentação de Eva e a queda do homem. Aqui a palavra de Deus vai mostrar como foi que entrou o pecado no mundo entre os humanos. Porque entre os anjos já havia acontecido, os anjos já tinham pecado. Aqueles que pecaram, acompanhando Lúcifer, a terça parte ele conquistou e foram julgados, e estão julgados até hoje para sempre. Mas entre os humanos, aqui é a origem do pecado. O pecado maior, o pecado matriz, o pecado mãe, é a desobediência. Da desobediência surgiu todos os outros pecados. Todo pecado é pecado, irmão. Seja pequeno ou grande, tudo é pecado. Não significa que o pecado, que pode ser chamado de pequeno, não impeça entrar no céu. Impede a mesma coisa. Agora, o efeito aqui na terra, o escândalo, o efeito aqui na terra é que é o problema. Que conforme o pecado, o escândalo é maior. Conforme o pecado, o escândalo é menor. Mas quanto para Deus, tudo que é desobediência, tudo que contraria a vontade de Deus, é pecado. Então aqui, quando o pecado entrou, existia apenas um casal de pessoas aqui na terra. Somente Adão e Eva estava na terra. Não tinha mais ninguém. E os animais, mas humanos só tinha os dois. Eu não sei, eu acho que ninguém sabe, não tem como saber, quanto tempo Adão e Eva viveu no jardim do Éden antes de pecar, antes de cair na desobediência. Eu só sei que no período em que eles viveram antes de pecar, foi a dispensação da inocência. Eles pareciam criança, era o tempo da inocência. Apesar de serem casados, quanto ao casamento que foi feito por Deus, nisto aí é diferente. Porque Deus já havia feito o casamento deles e já havia dito que era para eles ser fecundo, isto é, ser fértil, e multiplicar e encher a terra. Não foi por causa do pecado que depois é que eles vieram a ter filhos. Que se não fosse o pecado, eles não teriam relacionamento para ter filho. Nada disso. O casamento foi feito antes e já foi mandado para que eles multiplicassem e enchessem a terra. O pecado fez arruinar e dificultar a vida deles e de todos até hoje. Porque por um homem entrou o pecado no mundo. Quando diz homem aqui, no caso ali era o casal. Entrou o pecado no mundo. Ainda bem que por um Jesus Cristo nosso Senhor entrou também a salvação. Mas a salvação, ainda que a Bíblia diz que Jesus veio para tirar o pecado do mundo. E por que o pecado ainda está no mundo? Mas o pecado só sai da vida daqueles que aceitam Jesus como Salvador. É pelo sangue de Jesus Cristo, mas a pessoa tem que querer, tem que aceitar, tem que crer, tem que aceitar a Jesus como Salvador e querer ser liberto. É o caso, muitas vezes as pessoas perguntam por que alguém é liberto e alguém não é. É a questão da fé e a questão de querer e esforçar e fazer a sua parte para renunciar
e então cumpre o que a palavra de Deus disse. O Senhor Deus, ele esforça que eu te ajudo. Então ali estava Adão e Eva. É chamado o local onde eles moravam, é chamado pela Bíblia de jardim. Jardim do Éden. Mas na verdade, era mais que um jardim, porque tinha muitas árvores frutíferas, que era a alimentação deles. Isso mandado por Deus. Então, ao mesmo tempo que era um jardim, mas era também um pomar com muitas qualidades de frutas, das quais disse Deus que poderia eles comer de todas as árvores do jardim, de menos da árvore que estava no meio do jardim, disse Deus, que não comesse para que não viesse a morrer. No meio de tantas árvores frutíferas, certamente tantos sabores diferentes, que eles podiam participar, somente de uma árvore eles não podiam comer, somente uma. Mas a curiosidade, quando ela é demais, também ela pode até matar. A curiosidade demais, ela traz problemas grandes e traz prejuízo e traz queda. A gente deve ser prudente, precisa ser prudente, buscar de Deus a sabedoria e o discernimento e estar atento. Porque a palavra de Deus também fala que ainda que nós devemos ser simples como as pombas, mas também devemos ser prudentes como a serpente. Está escrito dessa maneira, devemos ser prudentes. Mas isso não significa que nós temos também liberdade e poder viver e ficar à vontade quanto à curiosidade. A curiosidade, até certo ponto, ela desperta a gente a estar atento e ver o que é que está acontecendo e o que é para a gente, o que não é, o que serve, o que não serve, e poder fazer como Jó, desviar do mal. Ela serve para isso. Mas a curiosidade exagerada e fora do limite, ela traz problema, porque leva a pessoa a preocupar com a vida do próximo. Ele quer saber, vai querer saber tudo da vida do outro. Isso aí vai trazer confusão, vai trazer encrenca, vai trazer problemas, pode levar a fofoca, ao mexerico, ao enredo, e pode trazer a inimizade. Tudo veio por causa da curiosidade exagerada de querer saber da vida dos outros. Irmãos, eu sou uma pessoa simples, na verdade, mas sou feliz, sou contente do jeito que eu sou, que Deus me fez. Não peço ninguém que queira copiar de mim nada, mas se vê alguma coisa que servir para copiar, que copie. A minha vida é reservada. Eu não gosto de expor a minha vida para ninguém. E quando eu vejo alguém expondo demais a sua vida particular, vida familiar, eu tenho pena. Porque isso mais tarde vai dar problemas terríveis. E pode trazer até vergonha. E tudo isso vem por causa da curiosidade. Quem leva atrás, quem vive contando a sua vida para os outros, também quer saber da vida dos outros. Então, mas com a sua vida reservada, e eu com a minha vida reservada, os curiosos já não têm muita força, muita coragem de chegar para poder ficar especulando, para poder ficar interrogando e perguntando nada da minha vida. Porque sabe que eu não vou falar mesmo? E sabe que eu não gosto dessas coisas? Eu não tenho nada para contar da minha vida e não tenho nada para perguntar de vida de ninguém. Minha vida é particular. Ela é separada, foi Deus que me deu. Eu tenho que prestar conta ao grande Deus,
Deus Trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esse eu tenho que prestar conta. Mas se nós viver uma vida íntegra diante de Deus, com toda a prudência, sendo fiel a Deus, tem que prestar conta da sua vida para ninguém, não. Tem que prestar conta de incumbência, de serviço que a gente foi ordenado a fazer. Há uma missão que um superior seu te ordenou a fazer, a gente deve voltar e dar relatório. Precisa voltar e prestar conta, dar relatório. Mas da minha vida, não tenho nada a contar para ninguém. Se me perguntar, vai amarrar por fora. Porque eu não vou contar nada para ninguém. Para quê? Graças a Deus, eu não devo para ninguém. Eu devo favor. Os favores que me faz, eu não esqueço. Nunca esqueço. Mas, Deus abençoando, eu não quero expor minha vida para ninguém. A curiosidade que eu estou falando aqui, no caso do texto lido, foi de Eva. Eva, a primeira mulher, estava lá com seu marido, seu esposo, Adão, estavam os dois lá. Todos os dias o Senhor Deus, pela viração do dia, vinha visitá-los. E passeava com eles no jardim. Certamente na missão que eles tinham, que era de lavrar e guardar o jardim. Eles tinham que prestar conta ao Senhor Deus todos os dias. E naquela visita maravilhosa que Deus fazia a eles, pela viração do dia, certamente no final do dia, ali eles poderiam mostrar, apresentar para Deus o trabalho feito durante o dia. O que Deus via e ficava satisfeito. Ele já sabia. Mas sempre quem faz alguma coisa por uma missão que lhe foi dada, ele tem prazer em prestar conta e mostrar como foi feito o trabalho, para que seja avaliado pelo seu superior. Para que seja avaliado pelo seu superior e possa dar a nota. Até as empresas, muitas empresas, às vezes, por meio de comunicação, de 1 a 10, que nota você dá para a empresa tal, pelo atendimento, por isso, por aquilo. Então, a gente gosta de ser avaliado na missão que a gente, ou cargo que a gente ganhou, que a gente está fazendo, ser avaliado para ver que nota que a gente ganha. Não no sentido de pregação. O cantar em louvor a Deus, pregar e ensinar a palavra de Deus, os irmãos podem avaliar, mas glorifique a Deus. Avalie, dê a nota que você quiser dar, mas não precisa falar isso para ninguém. Para quem pregou ou cantou, de espécie nenhuma não deve falar nada. Ficar elogiando para atrapalhar a fé do coitado. Não pode. Se você elogiar quem pregou, quem cantou, quem ensinou, você vai judiar com ele, vai estragar. Que corre o risco de gloriar. E ele pode até sofrer por isso, que para não gloriar, ele pode levar um espinho na carne. Para não gloriar. Então é melhor, você avalia, dê a nota que você quiser dar de si para consigo e glorifique e agradece a Deus, caso você se sentir bem. Caso você não agradar, não gostar, não foi como você esperava, como você pensava, ore a favor daquele pregador, daquele ensinador, daquele cantor. É assim. Mas ali estava sendo avaliado por Deus, Adão e Eva, pelo trabalho de cada dia. De cada dia. E eu quero dizer para os irmãos que até hoje, na minha maneira de crer, o Senhor nosso Deus ainda vem avaliar o nosso trabalho. Ele visita e vê o nosso trabalho, porque também está escrito no livro do Apocalipse diversas vezes, o Senhor dizendo: eu conheço as tuas obras. Eu conheço o teu trabalho, eu conheço as tuas obras. Então o Senhor está entre os castiçais de ouro da visão do Apocalipse, que era, no caso, as 7 igrejas da Ásia. Mas nos milhares e milhões de igrejas deste mundo, o Senhor Jesus está entre nós também. E Ele conhece as tuas obras. Ele conhece as minhas, Ele conhece as nossas obras, e Ele pode avaliar. Uma vez,
um rei incrédulo, pagão e perverso, pensava que Deus não estava vendo ele, não estava perto dele, não ligava para ele, não tinha nada a ver com ele, nem ele com Deus. Nesta ocasião, tinha sido levado cativo parte do povo de Deus, do povo de Israel, e tinha sido levado os vasos sagrados da casa do Senhor, que era de celebrar a Páscoa. Aquele rei então fez uma festa para os grandes, os nobres e os grandes, a 1000 pessoas. E ali bebendo vinho com os grandes e com as concubinas e as demais mulheres de qualquer categoria. Quando ele esquenta do vinho, ele manda trazer os vasos sagrados da casa de Deus, para usar lá na festa. E ali ele bebeu vinho, juntamente com os demais, e deu glória ao Deus estranho. Bebeu vinho no cálice da Páscoa, no copo da Páscoa, no cálice da Santa Ceia, se fosse hoje. E ainda deu glória aos deuses estranhos. Foi na mesma hora, apareceu uma mancha, um clarão na parede estucada, na parede rebocada. Apareceu um clarão lá, como que um data show desse aqui, ó, jogou lá na parede aquela claridade e uma escrita. E ninguém soube ler. Chamou todos os sábios e ninguém soube ler aquela escritura que estava ali. O rei enfureceu, queria justiçar os sábios e adivinhos, mas entra alguém e fala: não, tem um profeta de Deus aqui, profeta Daniel, que pode ler isso aí. Aí mandou chamar e veio Daniel e leu aquela escritura que estava ali, numa língua que não era de ninguém deles ali. Ele leu e interpretou. E naquela escritura a interpretação era: pesado foste na balança e achado em falta, contou-se o teu reino e deu aos medos e persas. E naquela mesma noite, aquele rei morreu. Avaliação, é o que eu estou falando. Até hoje o Senhor ainda avalia. A balança do Senhor, ela está em todos os cultos, e nas nossas casas, e em todos os lugares onde tiver o servo de Deus, a balança do Senhor está. Aqui mesmo, hoje, aqui agora mesmo, a balança do Senhor está aqui, pesando cada um de nós, avaliando, pesando. Agora tomara, queira Deus, que nós estejamos todos no peso certo que Deus quer da nossa alma, para que não venha dizer: pesado fosse na balança e achado em falta. Muita gente tem medo da balança por causa de sobrepeso, medo de ficar obeso e ficar acima do peso, tem medo da balança. Essa aí é um problema comum aqui na terra. Cada um se cuida, né? Cada um se cuida. E até que deve cuidar enquanto está mais novo. Cada um se cuida. Mas a balança que me causa temor é a balança de Deus. É a avaliação de Deus. Pesado fosse na balança e achado em falta. Mas quanto, isso é nossa vida particular, espiritual com Deus. Agora, quanto ao nosso trabalho, as nossas obras e o nosso comportamento, já é lá no Apocalipse: eu conheço as tuas obras. Mas aqui, pela viração do dia, o Senhor Deus visitava aquele casal e lá estavam eles.
Ninguém sabe quanto tempo. E era uma vida de paz. Todo dia Deus visitava. Andava com Deus pelo jardim, o pomar afora. Todos os dias Deus visitava. Tem vida melhor do que essa? Não existe. Era uma maravilha. Até o dia em que veio entre as árvores do jardim uma cobra, uma serpente. Bom, sabe que os animais não falam. Que para falar tem que ter espírito. Os animais não têm espírito. Não tem alma nem espírito. A alma dos animais é a alma de vida, que é o sangue. Mas a alma mesmo e o espírito, eles não têm. Não tem raciocínio. Não tem. Eles não falam. Porque não tem espírito. Então aquela cobra veio e falou. Entre as ramagens do jardim, ela começou a falar. Aqui não está escrito, eu não posso aumentar uma vírgula aqui da Bíblia, não posso aumentar. Mas parafraseando, como é comum para falar com alguém, primeiro chama. Dá para pensar que a serpente chamou Eva pelo nome. Para você ter atenção de uma pessoa para conversar, para poder falar, primeiro você chama. Se está ali, o irmão Odair está por ali, e eu preciso falar com ele, a primeira coisa, eu vou dizer, irmão Odair, para ele olhar, para me dar atenção, para me falar com ele. Então pode muito ser que ela chamou Eva pelo nome. Adão, no momento, não estava junto. No momento, não estava junto. Eu não sei o que ele estava fazendo, onde que ele tinha ido, se ele estava lavrando a terra por outro lado, estava vistoriando o jardim e o pomar por outro lado, eu não sei. Eu só sei, já que eles eram só dois, ainda era marido e mulher, deveriam estar juntos. Deveria estar junto. Eu acho difícil. Marido por um lado, mulher por outro. Eu acho difícil. Por isso que quando os jovens vão casar, procura casar com um rapaz ou moça da sua própria igreja. Porque um de uma igreja e outro de outra fica muito difícil. Fica muito difícil. E em tudo, para passear, trabalhar num dia, porque o serviço é diferente. Não era como eles diziam que era um serviço só, né? Num só lugar. Por que eles não podiam estar juntos? Ele não estava, porque diz a Bíblia que depois que ela comeu do fruto da árvore, daqui a pouco nós chegamos até lá, ela chamou o seu marido. Chamou. Então ele não estava ali na hora. Então, a não ser trabalho hoje, que o serviço de um é de um jeito, o outro é de outro, um é em um lugar, o outro é em outro, e é diferente. Mas para ir à igreja, para ir fazer uma visita, para passear, o casal deve estar junto. Quando eu vejo um para um lado, um para o norte, outro para o sul, já fico pensando. Não é julgando ninguém, mas se estivesse junto era melhor. Eva então olhou em volta, Adão não estava. E ela certamente procurou entre as folhas, as ramagens das árvores. Pode ser que a serpente deu até um pequeno assobio, ou se tinha chocalho, chocalhou. E Eva então pôde ver aquela serpente falando, com certeza em voz humana, e na língua que Eva sabia. Mas uma cobra sozinha não fala, então nela estava o inimigo das nossas almas. O inimigo estava nela. E a primeira pergunta foi esta. Certamente depois de chamá-la, então logo fez uma pergunta, dizendo:
É assim que Deus diz? E logo mencionou: não comerei de toda a árvore do jardim? É claro que não foi, mas ela já começou torcendo e invertendo. Mas Eva respondeu logo que não, que poderia comer de todas, de menos a que estava no meio do jardim. Aquela não podia comer para evitar a morte. Mas a contradição veio de imediato, dizendo que não tinha nada a ver, que não tinha importância, né? O livro não tem importância de hoje, já não está cabendo mais. Tanta coisa que não tem importância. Tanta coisa, não tem problema, não tem importância, isso aí, isso já foi o tempo, isso aí já é passado, isso não tem nada a ver. Ou não tem importância, não faz mal, não tem problema, não tem importância. Bom, tem coisa que às vezes nem é pecado, mas enfraquece a pessoa na fé e conduz ao pecado. Enfraquece a pessoa, gerando dúvida, criando dificuldade na crença, e quando surgir a tentação, ele está vulnerável, está fácil de cair, e a cambota é certa. Então, é por isso que está escrito na palavra de Deus: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não deixarei dominar por nenhuma delas. Irmão, a gente tem que ter domínio próprio. E o domínio próprio é fruto do Espírito Santo. O domínio próprio é fruto do Espírito Santo. Não é dom. É fruto que é gerado em nós. Então é parte que tem que estar na gente. A gente tem que esforçar para fazer. Dominar. Quando Deus disse para Caim que o pecado ia para a porta dele caso ele não procedesse bem, ele já avisou que Caim ia ter vontade de pecar, mas que ele deveria dominar. Bom, a gente tem que dominar os nossos impulsos, dominar as nossas fraquezas. É preciso dominar até os maus pensamentos. É preciso dominar no que vai falar, o que fala. Ele não pode ir falando de tudo. Tem que dominar, tem que ter domínio próprio. E ali, meus irmãos, Eva no início ela dominou, falou a verdade, que da árvore do meio do jardim não podia comer, mas quando o inimigo disse que não era nada disso, que poderia comer daquela árvore, e que se eles comessem, se ela no caso ali estava falando só com ela, que se ela comesse, que ela ficaria igual a Deus. Irmãos, está também escrito na palavra de Deus, na carta aos Romanos: ninguém saiba mais do que convém saber, mas saiba com temperança a medida da fé que Deus deu a cada um. E eu falei de curiosidade um pouco antes. Agora digo, ninguém deve querer saber demais. Não deve querer ser sabichão, querer saber tudo. Toda pergunta que surgir, ele quer ter a resposta. Se souber, fala, se não souber, inventa. Nada disso. Aí ele já está uma pessoa orgulhosa de si, e está ensoberbecendo e exaltado. E outra está escrito na palavra de Deus que sabemos que todos nós tropeçamos em palavra. Tiago falou. Se o varão não tropeça em palavra, sabemos que esse tal é perfeito. Mas todos nós tropeçamos em palavra. Ninguém sabe nem a metade do que deveria saber. E a vida inteira aprendendo, chega o dia de passar a eternidade, ainda falta muito para aprender. E com isso não tem motivo para ninguém se gloriar, se exaltar e achar que sabe tanto. Mas a serpente, o inimigo,
tentou torcer a palavra do Senhor e falou que se ela comesse, ela ficaria igual a Deus. Nasceu nela aquele pensamento de querer ser igual a Deus. Ora, o mesmo pecado que o inimigo tinha cometido antes, de querer ser até mais do que Deus, estava passando para Eva a mesma fraqueza, a mesma tentação, de querer ser igual a Deus. Falou, se você comer, você vai ficar igual a Deus. Aí nasceu nela, primeira curiosidade, que levou ela a pensar, será que gosto que tem esse fruto dessa árvore? E que árvore boa para dar entendimento, eu vou ficar igual a Deus. Deu ouvido àquelas palavras erradas. Vamos estar escrito na palavra do Senhor nosso Deus, que as más conversações corrompem os bons costumes. A gente tem que ter tanto cuidado ao conversar, porque também está escrito na palavra de Deus que os justos se encontram e conversam, e há um memorial escrito diante de Deus. E que toda palavra que a gente fala em oculto, um dia há de dar conta delas. E então, meus irmãos, tem que ter muito cuidado no que fala. Uma porque o adversário escuta e pode tentar naquela parte, e outra que pode trazer grandes problemas, ficar falando o que não convém, principalmente da vida dos outros. Tem que tomar muito cuidado. E ali nasceu nela aquele pensamento maligno. Ela não conseguiu mais dominar. Ela teria que ter sido forte até o final, teria que ter dominado, mas ela não. Ela começou a olhar para aquela árvore, e diz o texto, e vendo ela que era árvore boa e desejável para se comer e dar entendimento, tomou do fruto e comeu, e chamou o seu marido e ele comeu com ela. Nasceu nela ali uma curiosidade exagerada, e ela então desobedeceu, tomou daquele fruto, olhou para aquele fruto, tocou nele, colheu e comeu, e chamou o seu marido, e ele comeu também. Ah, meus irmãos, devemos tomar cuidado, porque quem erra nunca quer estar sozinho. Quem erra nunca quer estar sozinho. Sempre ele quer ter mais alguém para poder se desculpar. Quando cair a ficha, na verdade eu errei, mas não foi só eu. Eu não sou o pior, porque o fulano também fez o mesmo que eu fiz. Então quem erra está prontinho a procurar outro para errar junto com ele. É a tal de influência. A influenza tem vacina, mas a influência tem que ser a palavra de Deus para poder combater, e o domínio próprio. O domínio próprio, de dominar e não deixar ser influenciado pelos outros, nas coisas erradas. Nas coisas boas, está escrito, na palavra do Senhor, o seguinte, que nós devemos fazer caminhos, ou veredas, ou caminhos direitos para os nossos pés, para que aqueles que manquejam não se desviem inteiramente, antes seja sarado. Eu até me lembro de um contexto anterior a esse versículo citado, que me vem aqui um impulso de Deus para poder lembrar dele também. Não haja em vós nenhuma raiz de amargura, que brotando por elas muitos se contaminem, para que não vos perturbem, e brotando por ela muitos se contaminem. Esse é um verso anterior. Está um pouco desconectado, um pouco desligado do texto e da nossa meditação, mas certamente vai servir. A gente, quando vem à frente para falar aos irmãos, depois de oração, a gente está disposto também, não só ao texto, mas o que o Espírito Santo der. E eu seguro essa parte também.
Não fica amargurado não, irmãos. Não deixa a raiz de amargura, não haja em vós nenhuma raiz de amargura, que brotando vos perturba, e por ela muitos contaminam. Mas, meus amados irmãos, ali, Eva facilitou tanto a coisa, que não quis ficar sozinho. Falei, agora, bonito, né? Agora eu pequei, eu desobedeci e eu errei. E o meu marido não. E agora ele vai ficar sendo bom, daqui a pouco Deus chega aí, ele vai ficar sendo o bom e eu o ruim. Mas pode deixar. Vou influenciar ele para que ele fique coma também e a gente vai ficar na mesma coisa. Pois ela influenciou ele, chamou, colheu. E eu penso que aquele fruto que ela apanhou, que ela colheu e comeu, ela comeu ele todo. E eu fico pensando que ela colheu o outro e foi mostrar para o marido, falar aqui, ó, eu comi, é gostoso demais, mas é adocicado mesmo. Você pode comer que você vai ver que é muito importante. Eu não sei se ela explicou. Certamente explicou e eu também sabia que era da árvore proibida. Porque eu estava vendo lá todos os dias. Porque senão ele seria inocente, teria comido inocente. Na inocência não há julgamento, não há condenação. Ele foi sabendo. Falar em sabendo, está escrito também na Bíblia Sagrada que todo pecado voluntário, irmãos, para ele não resta mais nenhum sacrifício, senão uma certa expectação, uma expectativa, uma coisa que leva a pessoa já a ficar preocupado com o julgamento que vem como chama de fogo, como juízo eterno. Não tem sacrifício para o pecado voluntário. Isto é, depois de conhecer toda a verdade e pecar livremente, voluntariamente, sabendo que é pecado, não resta mais sacrifício pelo pecado. E alguém diria, então quer dizer que não tem perdão? Tem perdão sim. Se confessar e deixar, e se emendar de vida, confessar e deixar, arrependido, confessa e deixa, é perdoado. A questão é a consequência. Porque os nossos pecados, e antes de nós converter, quando aceitamos Jesus como Salvador, Ele perdoou tudo e não cobrou nada. Porque nós antes não tínhamos conhecimento. Ele perdoou tudo e não cobrou nada, porque antes nós não tínhamos conhecimento. Mas depois de ter todo o conhecimento e voluntariamente pecar, arrependido, confessou e deixou e pediu perdão, foi perdoado. Jesus vindo ou ele indo está salvo. Mas o preço, a consequência, acaba tendo que pagar. Porque sabia que não podia fazer aquilo. Sabia que não podia. Era conhecedor. Então a diferença do pecado, da consequência do pecado, para quem conhece e quem não conhece, a diferença é enorme. Mas que Deus nos guarde. Se nós esforçar e lutar, o Senhor nos ajuda e nós não vamos cair em contradição. Nós não vamos pecar voluntariamente. Igual foi Eva. Eva ali e o seu marido também sabia, irmãos. Foi dado um ensinamento para eles, que eles não podiam comer daquela, só aquela. Que eles não podiam comer daquela fruta, não podiam. Era só uma. Não sei quantas outras tinha, mas aquela não podia comer. Mas até hoje ainda é assim. Tem tanta coisa boa nessa vida que a gente pode usar e ficar à vontade para usar, porque não é permitido por Deus. Mas tem algumas coisas que a gente não pode fazer. E alguém diria, então por que existe? Se Deus sabia que Eva, Adão ia pecar, por que Ele colocou aquela árvore lá? Se não tivesse ela, não tinha tido problema. Mas é para provar a obediência, irmão.
A nossa obediência, ela é provada pelo mal que está nesse mundo diante dos nossos olhos. A gente vê e não toca, vê e não pratica, vê e não admira, vê e não cobiça, e não pratica o erro. Está aí, o pecado está na terra, as coisas que não agradam a Deus, está aí, você vê todo dia, toda hora, está aí no mundo aí. Por que Deus não tirou tudo isso daí? É para provar a nossa obediência, e até para desmascarar o inimigo, porque se não existisse a oportunidade de pecar, não existisse o mal, o erro, que alguém pudesse lançar a mão e errar, o inimigo ia dizer, não, se tivesse deixado eu colocar a minha rede, a minha bagagem, as minhas coisas aí, esse seu servo teria passado para mim, teria feito o que eu mandei, e teria participado daquilo que eu coloquei diante. É porque não existe oportunidade de pecar, senão eles teriam pecado. O inimigo acusou a Jó, que Jó não pecava, é porque estava cercado de bênção e de bens e de tudo de bom. O Senhor Deus abriu espaço e Jó foi provado e não pecou. Então nossa obediência, ela é provada também até hoje. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Estamos aqui, mas não somos daqui. Nesse mundo, as coisas erradas estão aí, mas nós não praticamos. E eu digo aos irmãos que o único freio, e um freio mais do que ABS dos carros, né? É o temor a Deus, é o nosso freio. Se não fosse o temor a Deus, não tinha ninguém aqui não. Se nenhum de nós não estaria aqui. Bom, quando a gente vai orar e que pede ao Senhor Jesus para aumentar a nossa fé, a gente não esquece também de pedir ao Senhor para poder também colocar na nossa vida o temor a Deus. Ele põe. Se você pedir a Deus para colocar temor a Deus na sua vida, não é ter medo disso, daquilo, do amanhã e de tudo, não. Estamos cercados de promessas e temos esperança e fé. Mas temer a Deus significa respeitá-lo como Ele é. Temer a Ele é respeitá-lo como Ele é. E reverenciá-lo como Ele merece. E obedecer a Ele como Ele manda. Porque Ele pode mandar, porque Ele é o Senhor. E é o único Deus verdadeiro. Ele sim, Ele pode. Então, meus amados irmãos, ali entrou o pecado no mundo. Os irmãos bem conhecem o texto. Mas o Senhor nosso Deus, quando veio visitá-los ali naquele mesmo dia, chamou Adão pelo nome, que estava procurando esconder. Porque assim que eles caíram em pecado, o primeiro sinal que deu foi o medo. Não era o temor, veio o pavor, veio o medo, veio o horror na vida deles. E agora nada se via, que estavam parecendo criminosos. Nada se via a não ser correr para o mato, esconder entre as árvores. Procurando esconder. Mas eu quero ver quem é que esconde do Senhor. O Senhor nosso Deus veio e chamou eles pelo nome, chamou Adão pelo nome. Ainda disse mais: onde estás? É claro que Deus estava vendo e sabia que eles estavam entre as árvores do jardim. Mas esse onde está aí tem muito a ver com a situação em que estavam eles. Onde você está agora? Era para acabar de cair a ficha mesmo. Onde estás? Onde? Que nível de fé e obediência que você está? Olha a situação que você está. Onde estás? Quantas vezes alguém pregando, ensinando a palavra de Deus, fala para nós assim, para nós perguntar para nós mesmos: como estou?
Se eu te perguntar como você está, ninguém vai gostar. Mas você mesmo pergunta para si, e eu me pergunto para mim mesmo, como estou? Nós falamos de avaliação. Avalie você mesmo, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, diz a palavra de Deus. Se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não ser condenado com o mundo. É melhor, você não quer ser repreendido por Deus, então julga-se a si mesmo. Como estou? Então avalia você mesmo aí. Nós vamos avaliar a nós mesmos. Como estamos? Como estou, no caso, cada um para si. Como estou? É preciso examinar e ver como está. Caso veja alguma irregularidade, procurar consertar enquanto é tempo. O salmista chegou a dizer: Senhor, quem entenderá os seus próprios erros? Expurga-me dos que me são ocultos. E ainda disse: mas Senhor, se tu observas a iniquidade, quem subsistirá? Mas Senhor, sonda meu coração e vê se há algum caminho mau e guia-me pelos caminhos eternos. Eu estava pedindo a Deus para ajudar ele, até para expurgar os erros dele para fora, para que ele pudesse vê-los e arrepender. Então que Deus tome conta de nós, meus irmãos, e nos abençoe. Graças a Deus, ainda que o pecado veio a esse mundo, mas Jesus, o Salvador, o que tira o pecado, está conosco. Mas vamos vigiar, porque o mesmo que tentou Eva, e Eva influenciou a Adão, até hoje ainda tenta, não só as Evas de hoje, só as mulheres, tenta qualquer um que dê espaço. Vamos vigiar muito, para na hora da tentação não cair. O Senhor Jesus mesmo falou, na oração do Pai Nosso, não nos deixe cair em tentação, mas nos livre do mal. Pedir força a Deus todos os dias e vigiar muito. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Eu agradeço a boa atenção dos irmãos e a boa oportunidade que me foi dada. Glória a Jesus. Palavra boa para se guardar, né, irmãos? Fomos edificados na palavra de Deus e que cada um possa gravar em seus corações aquilo que nós aprendemos nesta noite. Amém? Tem um corinho aí na sua harpa que está na Bíblia do culto, corinho de número 24, não sei se os irmãos conhecem. Ele é bem curtinho mesmo, o de número 24 da nossa Bíblia de culto. Ele diz assim, olha: serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Serei fiel,